E aqui damos início a mais um Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, com os comentários avisados de Francisco Teixeira, Mariana Silva e Carlos Caneja Amorim. Guimarães em Debate é um programa do Jornal de Guimarães, semanalmente, às sextas-feiras, a partir das 21 horas, nas diferentes plataformas digitais deste jornal. Ora, estamos no primeiro programa de 2023 e começamos da melhor forma com um convidado especial que hoje aceder a partilhar connosco as suas impressões sobre Guimarães, sobre a atualidade guimarense. Refiro-me a Orlando Coutinho, é bem conhecido, político local, bem conhecido tanto ao nível local como ao nível nacional, foi dirigente do CDS. Atualmente está afastado da atividade partidária, diria eu afastado ou apenas em suspenso, mas isso poderemos lá mais para a frente, eventualmente, ficar a saber. É cronista também do Jornal de Guimarães. Orlando Coutinho, muito obrigado por estar connosco, agradecemos a sua disponibilidade para vir conversar aqui um pouco com o painel do Guimarães em Debate. Ora, tínhamos prometido que íamos olhar para Guimarães, estamos no início de um ano, não de um novo ano político, mas de um ano civil, talvez seja de fazer um ponto de situação ao estado da política em Guimarães. Como é que estamos? Eu vou partir precisamente, para lançar o debate, de um artigo de opinião do Orlando Coutinho no Jornal de Guimarães, no final do mês de novembro, portanto há pouco mais de um mês, em que a determinada altura Orlando Coutinho escrevia: o PSD, enquanto motor alternativo na política local, não tem, para 2025, especiais responsabilidades. Só uma: juntar as forças democráticas locais, formar uma boa equipa e preparar-se para governar. Mas, olhando para o PS, Orlando Coutinho também escrevia, isto era um artigo a propósito da questão da mobilidade no Conselho, as mobilidades aqui na zona do Val do Ave. Dizia Orlando Coutinho, ou escrevia Orlando Coutinho nesse artigo a que vimos referindo: pela primeira vez em décadas, o PS deixou de ter uma ideia de cidade, estando somente a gerir as crises políticas internas. E mais à frente acrescentava: a única mobilidade que se discute no PS é a das heranças. Quem vai para onde depois de Bragança? A Helena já disse, a candidata tem de ser mulher. Ela ou Sofia? Logo se vê. Paulo Lopes Silva apontou-se como alternativa nas mais recentes eleições internas. A sombra do deputado da Nação continua a pairar e note-se que colocou em Santa Clara quem quis. Tudo querelas partidárias que fazem perder tempo sobre o essencial. Guimarães. Orlando Coutinho, só tem um mês e alguns dias este artigo de opinião no Jornal de Guimarães, mas o retrato mantém-se atual? Muito boa noite a todos. Queria cumprimentar, em primeiro lugar, o António Magalhães pelo facto de me convidar a estar aqui hoje a participar neste que é um programa que eu vejo com atenção, dada a qualidade dos residentes, e queria também cumprimentar o auditório que nos está a ouvir. De facto, a política vimaranense nos últimos tempos tem tido um conjunto de novidades às quais não estávamos habituados, nomeadamente na gestão do Partido Socialista. O Partido Socialista apresenta-se hoje em Guimarães de uma forma um tanto ou quanto peculiar. Vejamos, eu penso que o Partido Socialista neste momento está a governar Guimarães com uma certa sobranceria. E justifico isso dizendo o seguinte: há vários exemplos claros dessa sobranceria. Em primeiro lugar, digamos, aproveitando esta época natalícia, deixaram Guimarães em águas de bacalhau, no sentido em que se dedicaram exclusivamente à gestão da crise interna. E a crise interna no Partido Socialista é evidente para todos. O Partido Socialista está balcanizado, tem uma série de, chamemos-lhe assim, confrarias internas políticas que, por mais esforço olímpico que façam alguns dirigentes locais do Partido Socialista para normalizar esta disputa, dizendo que é normal no seio de um partido haver tantas diferenças, a verdade é que essas diferenças normalmente ficam no seio do partido. E aquilo que acontece neste momento é que há um certo belicismo político no Partido Socialista que trespassa para a esfera pública. E, portanto, há aqui esta sobranceria, aliás, uma sobranceria que eu até caracterizava iconicamente com uma imagem que surgiu recentemente, com uma foto da empresa municipal Vitros, mas uma foto opulenta, a estilo Luís XIV, não é? Que no fundo
dá uma ideia de que o Partido Socialista tem uma espécie de reino absoluto em Guimarães. Eu olhei para aquela foto e fez-me parecer a entrevista de António Costa na Visão. Na foto da Vitros, a única coisa que falta é habituem-se. Do resto, é uma reminiscência que se pode fazer. E, portanto, Guimarães ficou secundarizada. Há uma outra coisa que já foi referida aqui pelo António Magalhães: não há uma ideia de cidade. Pela primeira vez em muitos anos, o Partido Socialista não tem uma ideia de cidade. Nós podemos dizer que a governação do PS ao longo dos anos foi tendo vários desígnios. António Magalhães, enquanto líder forte, mas com uma certa humildade perante o povo, conseguia ter uma ideia de cidade. Primeiro a cidade dos 100 mil habitantes, depois reconfigurou esse modelo para uma cidade cultural, quer do ponto de vista do património, quer depois do ponto de vista imaterial, concretizando uma série de projetos, nomeadamente um que já vinha do PSD no Centro Histórico e depois com a Capital Europeia da Cultura. Havia uma ideia de cidade. E o Conselho Verde não é uma ideia de cidade? Essa imagem, em tanto ou quanto de cidade bucólica, quase do fim dos tempos que Domingos Bragança nos apresentou durante os 2 anteriores mandatos, não está a ser concretizada. O Partido Socialista, tudo aquilo que se propôs no reinado de Domingos Bragança, não tem saído do papel. Guimarães é, neste momento, um concelho adiado do ponto de vista dos projetos políticos. E isso é uma evidência que resulta, sobretudo, das querelas internas, ou seja, da falta de liderança que existe no Partido Socialista. Há, de facto, grupos organizados dentro do PS que têm emergido. Já foram aqui falados vários casos. E, curiosamente, de todos eles não se conhece uma ideia política concreta. Por exemplo, Adelina Paula, que é vice-presidente da Câmara e com o pelouro da educação. O que é que Adelina Paula pensa sobre a municipalização da educação? Alguém sabe sobre isto? Ninguém sabe sobre isto. Há vereadores que a gente nem sequer lhe conhece a voz, nunca se ouviu falar sobre o urbanismo em Guimarães. Não há, digamos assim, impulso reformador, impulso fazedor por parte desta governação. Portanto, é uma governação da situação, governa administrativamente Guimarães, o Partido Socialista, neste momento, sendo certo que há, neste conjunto de novidades, começa a aparecer uma alternativa por Vamos parte falar do disso a seguir, PSD. Orlando Coutinho. Mas antes de passar aos seus colegas de debate, eu gostava de o ouvir e sobre o PSD. É isso mesmo. Eu acho que o PSD, neste momento, conseguiu incorporar aquilo que os vimaranenses demonstraram ao PSD ao longo dos tempos que tinham que reconsiderar e que reformular. E neste momento o PSD tem um líder centrista, social-democrata, o que é uma novidade. Todos os líderes anteriores a Ricardo Araújo apareciam com uma certa hegemonia ao centro-direita. Ricardo Araújo é um social-democrata puro, é um centrista puro, ou seja, com capacidade de disputar as próximas eleições autárquicas ao centro político, ou seja, ao cerne do Partido Socialista. O Partido Socialista que penetrar no território do Partido Socialista? Exatamente. Pela primeira vez o PSD está centrado nas suas políticas, aprendeu com as lições do passado, apresentando, obviamente, modelos alternativos no passado, mas desta feita, eu penso que o PSD está no caminho certo para se apresentar de forma alternativa às Guimarães. Muito bem, eu sei que o Francisco Teixeira já queria intervir, mas Francisco Teixeira, vais esperar mais uns minutos, vais ouvir os teus colegas e eu era capaz de desafiar a Mariana também a que trouxesses aqui o teu olhar sobre Guimarães e se de alguma forma podes ter alguns pontos de contacto com o discurso do Orlando Coutinho. Antes de mais, boa noite a todos e que todos tenhamos um feliz 2023 dentro das possibilidades e das lutas que infelizmente se adivinham. E também agradecer a disponibilidade do nosso convidado, Orlando Coutinho, para estar hoje aqui connosco a conversar.
Posso concordar que o PS neste momento está a gerir, não é? E não é só neste momento, tem vindo a fazer só esta gestão do que existe e dos projetos que tem em mente e que tem na gaveta e que tem no programa e que vai andando, porque se revisitarmos até a imprensa de 2021, o orçamento municipal, aquilo que se dizia era educação, habitação, cultura. A mesma coisa se disse novamente neste orçamento que foi aprovado no mês de dezembro. E por isso muitos dos projetos que estavam presentes já ao longo dos anos continuam como projetos e como ideias para o futuro. Existe realmente aqui uma desavença interna que se vai, zangam-se as comadres, sabem-se as verdades, não é? E por isso esta é realmente uma novidade que nós vamos assistindo no nosso dia-a-dia, que é perceber que há aqui alguma instabilidade no PS e por isso também se passa para o dia-a-dia daquilo que deveria ser uma evolução para o município e para o concelho e que não é, porque se anda a gerir outras questões. Lamentamos que assim seja e não traz nada de bom esta instabilidade, mas até na assistência da Assembleia Municipal, não sei se repararam, mas até na assistência da Assembleia Municipal foi possível prever que existem mudanças, que há realmente uma mudança a acontecer e que quem vai assistir à Assembleia Municipal são também figuras muito conhecidas do PS, que já não apareciam há algum tempo e que agora retomam e que foram ver e foram assistir, o que eu acho muito bem, de participar, parece-me muito saudável até essa participação, mas não deixamos de estranhar para quem está lá sempre e aquela plateia está muito vazia, desta vez uma Assembleia Municipal até muito dura, porque foram 3 dias, mas teve público muito interessado e por isso aqui se vê que os próximos anos, até às eleições autárquicas, há aqui um caminho duro que se vai percorrer em Guimarães e que, infelizmente, poderá fazer com que Guimarães pare no seu desenvolvimento mais do que aquilo que já parou e que muitas vezes já o dissemos aqui neste programa, não é? Que há outros municípios à nossa volta que estão a evoluir e parece que Guimarães parou aqui numa ou noutra situação que nos preocupa. Não deixa de ser preocupante a questão da habitação, que, como sabemos, o processo das 172 casas parou e isso é preocupante porque foi anunciado em março de 2022 e agora vai recomeçar de novo, quando estavam identificadas, segundo a Vice-Presidente, mais de 700 famílias a viver de forma indigna no nosso concelho. E por isso preocupa-nos que esta questão da habitação continue pendente e continuamos a precisar de olhar para esta questão de uma outra forma. Da parte do PSD, e se o PSD está a fazer um caminho que o Ricardo Araújo anunciou na altura quando ocupou o lugar de maior relevância no PSD, lembro que o lema era mais ambição, não é? Mais ambição para Guimarães, mais ambição para os vimaranenses, mais ambição. E isso, infelizmente, não temos assistido a essa ambição, mas ainda vamos ter muito caminho para andar e possivelmente iremos assistir. Mas, para já, essa ambição ainda não está assim tão patente e da parte do PSD não há grandes novidades também naquilo que seria um papel mais ativo, porque têm 3 vereadores que de 15 em 15 dias podem ser a voz dos vimaranenses e podem ser a voz de ideias diferentes e projetos diferentes e propostas diferentes para o município e isso não tem realmente acontecido. Já agora, Mariana, e à esquerda do Partido Socialista, como é que olhas para o estado atual da esquerda? A CDU perdeu o vereador, hipóteses para o futuro?
As hipóteses para o futuro são todas, não é? Não temos o mesmo palco que têm outros partidos da oposição, que com variação é muito mais fácil dar esta voz aos vimaranenses, mas temos tentado fazê-lo dentro de outras possibilidades que temos acesso na Assembleia Municipal, com perguntas escritas que não nos são respondidas, mas isso é outra história. Se calhar a tal sobranceria que falava o nosso convidado, que também não é novidade e também já referimos, também não é que foi novidade, mas não foi, que é o comportamento do Sr. Presidente na Câmara, nas Assembleias Municipais, está cada vez mais difícil, para não adjetivar de outra forma, quando questiona até porque é que os deputados lhe fazem tantas perguntas, não é? Não sei se o informaram que a Assembleia Municipal é um órgão de fiscalização e por isso tem que perguntar. Depois cabe ao Sr. Presidente decidir se quer responder ou não, isso é verdade, ninguém lhe tira essa possibilidade, mas questionar porque é que lhe fazem tantas perguntas e que se calhar um dia destes querem saber tudo e mais alguma coisa, mas isso é o normal. E por isso questiona-se também este comportamento até um bocadinho que vai roçando ali até a falta de educação com quem está ali no seu dever, que foi eleito também por vimaranenses e que está a representá-los. E por isso parte daquela função de todos os que estão naquele órgão, e a CDU está representada na Assembleia Municipal e faz o seu papel dentro das possibilidades, mereciam mais respeito por parte do Executivo Camarário e as questões são colocadas porque têm que ser colocadas. E uma das questões que colocamos e que também já falamos aqui é da mobilidade, por exemplo. Porque é que não são apresentados números sobre o Guimarães que está em funções há um ano? Porque é que não é apresentado o projeto de Capital Europeia Verde aos vimaranenses quando vai ser apresentado em março? Estamos a poucos dias disso e por isso há aqui muito pouca transparência e comunicação do Executivo com os vimaranenses e isso lamentamos. Voltamos aí, porque agora convinha ouvir o Carlos Caneja Amorim, que leitura é que ele faz também deste tempo político em Guimarães, se também alinha de alguma forma em algumas das ideias que já aqui foram trazidas pelos colegas de debate. Antes de mais nada, boa noite a todos. Desejar um bom ano também a todos, que seja um ano de sucessos pessoais no plano político. Espero que o PSD tenha mais alguns. Agradecer a presença do Orlando Coutinho, porque de facto, inclusivamente com a primeira intervenção que teve, de facto é uma delícia ouvi-lo e é uma grande honra para nós termos essa oportunidade de o receber aqui. Relativamente ao próximo ano de 2023, eu tenho-vos a confessar uma coisa, e que é, no plano gastronómico, um dos meus pratos preferidos é a roupa velha, normalmente, que é aquilo que se come a seguir à noite de consoada. E, de facto, o que eu temo é que o ano seja um ano mau e venham o pior que havia em 2022 passe para 2023. E, de facto, quer em Guimarães, quer no país. Porque, de facto, há aqui uma relação muito importante que é preciso nós, e que é uma velha causa minha, que é o facto de... Eu fui alertando aqui várias vezes, inclusive quando o Ricardo Costa aqui esteve presente, eu alertei que temia que o processo eleitoral no Partido Socialista não tivesse encerrado no momento em que devia estar encerrado. Porque quer o Ricardo Costa no Partido Socialista, quer o Ricardo Araújo no PSD, têm um passado no partido que merecia que, no tempo do mandato para o qual eles foram eleitos, eles pudessem fazer o seu trabalho. Eu digo isto com a máxima honestidade e seriedade, sem tentar aqui tirar qualquer proveito político do que estou a dizer. E, portanto, o Ricardo Araújo no PSD está a ter essa oportunidade, independentemente do PSD ser um partido pluralista e cada um até ter visões diferentes, como acontece. Mas o Ricardo Araújo não pode ter de dentro do PSD pessoas que o estão a bloquear e que não lhe permitem que ele siga o seu caminho e ponha em prática as ideias que tem. Quando chegar o momento de uma nova eleição para a Conselhia, cada um depois fará a sua avaliação e, ou concorde ou não se concorde, o partido seguirá o seu caminho. E isso não está a acontecer no Partido Socialista? No Partido Socialista, eu julgo que o António Magalhães se recorda aquilo que eu disse. Eu temo que, de facto, embora eu temo aqui uma outra coisa, António. Temos aqui uma outra coisa que o PSD tem que estar muito atento, o CDS e todos os outros partidos têm que estar muito atentos. Porque eu temo aqui uma mise-en-scène que, inclusive, já está a média res, que é
o Partido Socialista é de tal forma hegemónico e sabe, quer em Guimarães, quer no país, que começa a haver um cansaço por estar no poder já há muito tempo e começa a criar a ideia de que há um novo PS. E, portanto, a alternativa ao PS vai ser um novo PS. Que temos aqui dois jovens turcos, um em Lisboa e outro em Guimarães, Ricardo Costa e Pedro Nuno, e que, de facto, o PSD e os demais partidos não se podem deixar adormecer. Porque, de facto, é na superestrutura que as batalhas políticas se fazem, que é a ideia global que as pessoas têm de determinado momento político. E, portanto, essa atenção para esse pormenor. Mas, voltando a Guimarães, que é o que nos traz cá, António, o que eu constato é que um Partido Socialista que está balcanizado, como disse bem o Orlando Coutinho, que é indiscutível. Veja-se o que se passou, que de facto até depois causa algum mal-estar até aos demais partidos. O que se passou com a eleição da líder parlamentar do PS foi algo triste. Então é eleita, mas depois fica suspensa, depois tem que se marcar uma nova reunião da Conselhia porque havia divergências como é que se ia ali englobar várias pessoas. Quer dizer, acaba por apoucar um bocadinho, porque se fosse só esse caso até passava. Mas tivemos as eleições para a Federação de Braga. Tivemos intervenções em que, no fundo, eu não sou advogado de defesa do Ricardo Costa, está aqui o Francisco Teixeira, pode dizer aquilo que entende, se concorda ou se discorda daquilo que eu estou a dizer, mas de facto ele ganhou a eleição, deixem o homem seguir o seu caminho e depois, quando chegar o momento certo, julguem e decidam. Agora, o problema mais grave para mim, que sou social-democrata, e que também, como Ricardo Araújo, sou da ala social-democrata do PSD, o que me preocupa verdadeiramente é o prejuízo que isso traz a Guimarães. Convém não esquecer aquilo que sucedeu, que Ricardo Costa, ainda vereador, já estava a ser prejudicada por causa das guerras futuras. E o serviço público que podia ser prestado pela sua variação teve um impacto. Como nós recordámos perfeitamente, inclusivamente, quando foi a questão da pandemia, dos programas que era preciso apresentar, em que o Ricardo Costa, peço desculpa, estavam a bloquear o seu trabalho. E o que está a passar agora é que, como o Orlando Coutinho mais uma vez disse bem, o PS está focado nas giranças para onde vão a seguir e ninguém está focado na governação. António, repare-se, nós temos o problema da centralidade do Hospital de Guimarães que está sob ataque cerrado. Nós temos a questão da justiça que, segundo notícias recentes, Guimarães pode perder centralidade com as centrais cíveis e as centrais criminais a saírem do Conselho. Nós na mobilidade, o alfa pendular, eu tento vê-lo, mas não consigo encontrá-lo. E, inclusivamente, na ferrovia, que para a futura ligação ao TGV, digamos assim, em que Guimarães, não obstante terem saído notícias pomposas, quando vamos ao pormenor não está lá nada. E, portanto, só 3 exemplos em que Guimarães, pelo facto de não ter voz, pelo facto de não estar focado na governação, estarem focado nas guerras internas, os guimarenses sentem isso. Guimarães está a perder competitividade, Guimarães está a perder atratividade pelo facto do Partido Socialista estar focado naquilo que não devia. Porque, repare-se, o Partido Socialista tinha todas as condições para ter um mandato em que cumprisse uma ideia de cidade. A questão é que essa ideia de cidade não existe. O que é que nós temos? Chavões, cultura, educação. Quer dizer, não se vê nada. Vê-se, de facto, alguns passos que são dados, também tem que ser justo, não é? No plano da cidadania ecológica, há passos que são dados, muito longe, porque, inclusivamente, António, uma das grandes bandeiras passa a rodar-se, que é a bandeira verde. Em que estado é que estamos? Neste momento ninguém sabe. Temos inclusivamente a divergência de Adelina Pinto, que não é da pasta da natureza, da parte do ambiente, peço desculpa, e que é a Sofia Ferreira, e foi ela que ficou com a pasta da bandeira verde. Quer dizer, não se entende porquê. Já se está a pensar que afinal vai haver aqui uma terceira via, que será a Adelina, que vai trazer aqui a paz, para não ser nenhum nem outro, é a Adelina, que vem aqui dar a solução ao Partido Socialista. Quer dizer, eu temo, e eu disse isso também quando o Ricardo Costa cá esteve, está-se a atingir pontos de não retorno no Partido Socialista, que vai ter consequências muito graves, e o serviço público, que no fundo é isso, a res pública implica uma ética na atividade política. E como nós estamos a constatar no Governo da República, estamos a constatar no Governo local que de facto o PS está perdido.
Francisco Teixeira, não tenho dúvidas que não te chegarei eu que resta do programa para responder aos teus colegas, mas vou-te pedir, dentro do possível, o teu poder de concisão. Para Comentares o que já foi dito até agora, ou então, se quiseres, trazer novas leituras ao Guimarães, à situação política em Guimarães, como é que estamos, e não preciso de lançar mais pistas, porque saberás muito. Pois não. Antes de mais nada, quero cumprimentar os presentes e as presentes, cumprimentar em especial o Orlando. É um prazer comum tê-lo aqui, pela sua cultura e pela sua inteligência, que nos vai ajudar a pensar, imagino eu, e que, portanto, será uma utilidade e será uma mais-valia para as pessoas que eventualmente nos ouçam. Os inícios de ano, existem sempre nestes inícios de ano, é um lugar comum esta ideia de estabelecer compromissos, não é? De estabelecer compromissos maximalistas, de perder peso, de fazer dieta, de revolucionar a realidade que em que nós estamos inseridos, e que depois, a pouco e pouco, essa ambição furiosa de transformar a realidade e de reler, transler e inventar a realidade vai-se perdendo com o tempo. E, portanto, não me surpreende rigorosamente nada esta ambição transformista e revolucionária, que, aliás, já não é inovadora, da parte do Carlos, em particular, mas não só, também em parte do Orlando, de repente acharem que o futuro de Guimarães é uma espécie de revolução permanente, não é? Uma espécie de revolução permanente em que todo o real tem que ser reinventado todos os dias, e se não houver todos os dias um choque emocional profundo, a realidade será uma chatice, e, portanto, temos que criar sempre a ideia de que nos falta sempre alguma coisa. Bom, e aqui acertam, não é? Porque, de facto, falta-nos sempre alguma coisa. A política por definição é a capacidade de ir construindo a passo e passo, a ir preenchendo em passo e passo as faltas, as pequenas faltas que nos faltam. Passa a redundância. Acontece que, em política democrática, as transformações radicais não são grande pistola, perdoe-se-me o plebeísmo. E a ideia de que a súbita social-democracia, o súbito ultracentrismo do PST local pode ser uma alternativa real ao PS de Guimarães, relativamente ao qual o Caneja muito bem lembrou que é preciso ter cuidado, porque pode dar-se o caso que, de facto, o PS seja a única alternativa ao PS. O Carlos fez bem em lembrar, porque é disso que se trata a realidade política em Guimarães neste momento. Essa ideia de que, de repente, o ultracentrismo, que é normalmente a forma do vazio, não é? O ultracentrismo, que toda a gente sabe, não é? Porque o espaço absolutamente central é o espaço da vacuidade, não é? E a vacuidade é um conceito que vem do budismo, que tem muito interesse espiritual, mas que, do ponto de vista político, representa, aí sim, o máximo lugar comum possível, que é a máxima centralidade geográfica, que fica em todo lado e não fica a lugar nenhum. Eu lembro... Francisco, nós dissemos, Francisco. Eu lembro... É isso que eu ia convidar que depurando, eu ia lembrar. Eu estou a gostar desse discurso. Sim, eu ia lembrar que, depurando a conversa do voyeurismo dos nossos convidados do painel, relativamente à vida do Partido Socialista local, um voyeurismo Deus assim... me livre. Não, Que tem sido na Praça Ele do anda Farol. Ele anda na rua. não sei se vossas excelentíssimas tiveram o cuidado de reparar, eu tive prazer e paciência em ouvi-los com todo o cuidado e toda a atenção. E, portanto, peço embora o voyeurismo da totalidade do painel relativamente à vida interna do PS, imaginando aquilo que, enfim, até imaginações mais férteis e mais jovens não seriam capazes de imaginar,
A verdade é que nós temos um conjunto, a Câmara, liderada por Domingos Bragança, tem um conjunto de projetos e não só de projetos, e de obras, e de planeamento, e de atividades em desenvolvimento para o Conselho e para a cidade em sentido amplo, para a cidade em sentido amplo, que fazem uma grande diferença relativamente àquilo que era nos anos anteriores. Tão grande diferença que, muito justamente, a oposição tem tentado criticá-los, tem tentado apresentar as suas alternativas. Exemplo, claro, a pedonalização do centro histórico. A pedonalização do centro histórico é hoje um grande debate. Já estás aí, anos e anos. Dá uma licença. Já estás aí. Vossas Excelências reverendíssimas, dão-me o tempo que eu vos dei, que é de vos Já ouvir. ultrapassaste. Não ultrapassei, não. Quer dizer, Já me concordaste comigo, dás-me uma no fundo. licença, quer dizer, está a ocorrer uma transformação importante na imagem da cidade de Guimarães, relativamente à qual o ultracentrismo do PSD não consegue encontrar-se, não consegue dizer bem o que pensa, e dizem que não acontece nada. Está na calha uma candidatura à Capital Europeia Verde, que é um desígnio estratégico, que até o Carlos, com toda o seu jacobinismo leninista, consegue encontrar algumas virtualidades pedagógicas. Está em curso uma candidatura que, de facto, está em curso uma candidatura que vai ser apresentado, que justamente a oposição poderá dizer, não, está em curso a candidatura, no sentido que está a ser preparada para ser apresentada. Está e, portanto, justamente e eu dizer, é pedido transparente. Não, e justamente poderá, daqui a algum tempo, o PSD e as oposições em geral, dizer da sua justiça sobre o conteúdo e sobre o resultado dessa candidatura. E isso está claramente em prática. Estão em curso, mais 2 exemplos, estão em curso, pelas circunstâncias económicas completamente estranhas à Câmara Municipal de Guimarães e que não são controláveis para a Câmara Municipal de Guimarães, não foi possível acelerar a construção das 172 casas, mas serão construídas. Não foi por causa disso, não assististe à Assembleia. Ou pelo menos o projeto será lançado, o projeto concursal será lançado este ano de maneira muito clara. Foi dito pelo Governo que o Campos da Justiça é um projeto prioritário para o próprio Ministério da Justiça em Guimarães e anuncia-se para Guimarães aquilo que é de uma enorme relevância estratégica para Guimarães do ponto de vista da saúde pública, que é a criação de uma unidade local de saúde que vai, não direi revolucionar, porque eu não tenho esta aspiração trotskista e leninista de outros partidos, mas que irá certamente qualificar de maneira muito forte a saúde pública local. A ideia de uma unidade local de saúde, a unidade local de saúde, que está neste momento em projeto e que virá a ser apresentada durante o mês de fevereiro para ser executada em Guimarães, que irá provocar um processo de integração de todos os serviços de saúde hospitalares, primários, de saúde pública em Guimarães, que irão transformar de uma maneira importante, sem ser radical, a vida dos guimaranenses. Poderíamos falar dos projetos da construção de habitação para jovens estudantes, que não responde a todas as necessidades, mas responde a parte das necessidades, nomeadamente com Santa Luzia, que irá começar, tudo indica, este ano. E, portanto, já estão 7. Já estão 7. Portanto, a ideia de que não acontece nada em Guimarães é uma ideia que não corresponde ao realismo da gestão política, embora corresponda à ambição um bocado fetichista de imaginar aquilo que não existe por parte das oposições. Percebe-se, mas é preciso um pouco mais de realismo do que essa ficção permanente da vida política da espuma dos dias. E falando de política pura e dura, a vitória de Ricardo Costa teve reflexos no PS local, teve reflexos na Câmara Municipal, teve reflexos em Guimarães?
É muito cedo. A vitória de Ricardo Costa tem 4 meses, tem 5 meses. Só alguém que não é realista, que não tem sentido das proporções, e que não, para não dizer que não é intelectualmente honesto ou politicamente honesto, é que achava que uma eleição que ocorreu há 4 ou 5 meses pode, de repente, provocar uma alteração estrutural da vida dos guimarãeses. Isto é absurdo. A vida política e a conflitualidade política e a conflitualidade partidária é absolutamente necessária à vida política e à vida democrática. A crítica da conflitualidade política, a mim preocupa-me sempre. Preocupa-me sempre. Aliás, existia. Não, já não existe. Perdeu-se. Muito rapidamente. Existia uma boa tradição. Sem limites, Francisco? Não, tudo tem que ter limites. Não há nada de absoluto. Mas o que aconteceu no PS, como no PSD, em que se demitiu o presidente do grupo parlamentar, em que houve gente que se demitiu da Comissão Política do PSD de Guimarães, nada disto excede a conflitualidade. O que aconteceu no PS de Guimarães foi 2 listas para a Comissão Política, uma ganhou, outra perdeu. Já expliquei isso abundantemente. Existe este fetichismo da vida interna do PS, que eu percebo até certo ponto. Porque havia uma tradição antiga na vida democrática portuguesa que era de que os partidos políticos não se imiscuíam ou tentavam não se imiscuir, pelo menos explícita e publicamente na vida interna dos outros. Perdeu-se um bocado essa boa educação cívica que eu penso que percebo que faz parte do ar dos tempos desta política de telemóveis e de SMS, mas convinha que se atentasse sobretudo nos efeitos e menos na pequena questiúncula e que esses efeitos irão ocorrer no seu tempo devido. E no PS há uma normalidade absoluta. Francisco, uma normalidade absoluta. Vamos fazer mais uma ronda, necessariamente muito mais breve do que aquela que tivemos até agora. E Orlando Coutinho, depois de alguns dos comentários do Francisco Teixeira, com esse olhar também. Não, eu quero dizer uma coisa ao Francisco, que é, não se trata de voyeurismo político por parte da oposição, sem querer ser mal educado e quebrar essas tradições, é que o rei vai mesmo nu. Em Guimarães. De facto, esta conflitualidade... Faria se ele fosse vestido, quer dizer, então não, é que não haveria voyeurismo nenhum. Vai no Francisco, porque de facto esta querela interna, como muito bem lembrou o Carlos, aconteceu exatamente no final do anterior mandato. Aquilo que nós vimos foi que o anterior presidente da Comissão Política do Partido Socialista deitou borda fora Ricardo Costa da variação, sem que Domingos Bragança se opusesse a isso e sem deixar saudades em nenhum dos seus colegas de variação, que aliás, pelo menos já 3, 2 que vinham de trás e um da atual variação, se interpuseram contra Ricardo Costa. Estou a falar de Adelina Paula Pinto, estou a falar de Paulo Lopes Silva, que atirou a pedra mas escondeu a mão depois, mas é notória a conflitualidade dentro do Partido Socialista e também Sofia Ferreira. Portanto, não se trata de voyeurismo. O Partido Socialista é que sai nu à rua, não é? O rei vai nu porque sai nu à rua. E, portanto, esta sobranceria que eu falava há pouco, nota-se até vinda do Francisco e da atual Comissão Política do Partido Socialista, porque o Francisco, quando acusa o PSD de ultracentrismo, desprezando, é uma incapacidade que o Partido Socialista tem neste momento para fazer pontes à esquerda e à direita. Portanto, o Partido Socialista, que era hegemónico em Guimarães, no sentido global das ideias, parece querer abandonar essa tendência de pacificação, de estabilidade, de previsibilidade que dominou durante muitos anos, até nos próprios 2 primeiros mandatos de Domingos Bragança. E, portanto, as propostas que o Francisco falou, é como lembrou bem o Carlos, é roupa velha, porque não saem do papel já há muitos anos. E eu não sou tão condescendente ali como o Carlos relativamente ao Ricardo Costa, na exata medida em que o Ricardo Costa tem 8 anos de variação, tem 8 anos de governação. E o que é que resulta da governação de Ricardo Costa na área do desenvolvimento económico? Resulta que Guimarães perdeu competitividade para os concelhos do quadrilado. Por exemplo, na questão das PME líderes. Já fomos ultrapassados por Braga, já fomos ultrapassados por Barcelos. Já não vale a pena falar de Famalicão.
o desemprego, que é avaliado pontualmente, mas tem crescido. Enfim, não há, digamos, nada que se veja para o futuro relativamente àquilo que já foi a experiência de governação passada e, portanto, digamos que o Partido Socialista está encalhado e há, de facto, uma nova visão mais centrista por parte do PSD, que eu congratulo naturalmente, porque penso que as próximas eleições autárquicas podem ser animadas na exata medida em que há um confronto direto entre duas forças que disputam o mesmo eleitorado. Mariana Silva, e pegando as palavras do Orlando Coutinho, as próximas eleições autárquicas, que são em 2025, temos de recordá-lo, é verdade, poderão ser animadas? Vão ser iguais a todas as outras. Se bem que até lá o PS vai ter que se decidir, novo ou velho, não é? Quem é que o representará. Com uma roupagem a dizer novo, que não é... a dizer que não é o PS de sempre, que é um novo PS, quer seja com uma roupagem de somos os mesmos e vamos continuar este projeto, esta ideia, esta revolução, pegando aqui nas palavras do Francisco, que não há revolução nenhuma, pois não há. Então, pedonalização do centro histórico, do tempo do António Magalhães. Não é de hoje, é do António Magalhães. A residência em Santa Luzia para os estudantes, se não fosse o PRR, eu não sei se ela se construía. Ainda bem que tivemos uma pandemia para podermos ter agora uma residência para estudantes, porque se não fosse o PRR não havia dinheiro e há muito que se andava a dizer que Santa Luzia seria residência para estudantes. Não se sabia, era do dinheiro. Candidatura à Capital Verde Europeia. Eu relembro que o Francisco concordou comigo quando se disse que devia haver uma discussão pública com os vimaranenses do que seria esta candidatura. E não há. Nós estamos em janeiro, vai ser apresentada em março. Muito me admira que o Francisco diga que depois as oposições vão poder opinar sobre esta candidatura, porque ele não se lembra que nós não tivemos acesso a nada na anterior e continuamos sem ter, continuamos sem saber porque é que fomos, porque é que tivemos aquela classificação, quer na qualidade da água, quer na qualidade dos solos. Na qualidade da água a gente vai sabendo que o Rio Ave tem os problemas de poluição que tem, muito menores do que tinha aqui há uns anos, também fecharam-se as indústrias, também foram evoluindo e houve aqui também um investimento na despoluição do rio. Mas na qualidade dos solos estamos a saber o mesmo. Continuamos sem saber o que é que evoluiu para podermos melhorar nestes 2 itens. Mas a candidatura não são 2, são 12. São 12 itens. Claro que há ciclovias, claro que há bicicletas pintadas nas estradas do concelho, claro que há limpeza dos leitos dos rios, nós vemos isso, mas há dinheiro também. Mal era se o PS não fazia obras tendo tanto dinheiro no seu orçamento. E por isso, a questão aqui é transparência no processo. Transparência. O que é que o PS quer para a mobilidade em Guimarães? Sabemos. Não, hoje temos o Guimabus, um ano de funcionamento, não sabemos os números, não sabemos como é que está, nem como é que não está. A não ser uma outra notícia que saiu na comunicação social a dizer que estava tudo bem. Mas se nós formos andar de transporte público, ouvimos as pessoas a dizer que está tudo mal. Que mudaram os horários agora em janeiro e as pessoas andam baralhadas. Ou passam antes do horário, ou passam depois do horário, ou não passam, ou não se sabe como é que as coisas estão. E por isso é abafada todas estas queixas que com certeza estão a ser mandadas para a empresa, eu espero que sim, ou que são ditas aos motoristas e depois os desgraçados têm que andar ali todo dia a ouvir as queixas dos utentes sem poderem fazer nada. Mas a questão é o comboio. O Alfa foi embora, não voltou. Temos um plano nacional ferroviário, ainda não ouvimos o Sr. Presidente a dizer nada acerca disso. Também não adianta dizer porque não há nada para Guimarães. Temos o Campos de Justiça, que deve ser como é a hemodinâmica. Também há de vir um dia destes. Não é? Porque o processo do serviço de hemodinâmica do Hospital de Guimarães é a mesma coisa, há de vir um dia destes, não é no verão, é em setembro, não é em setembro, é em março, logo se vê. E depois a Unidade Local de Saúde, que o Francisco até fez aqui, até me comoveu, quase até às lágrimas que eu fui, porque tudo vai mudar com uma Unidade Local de Saúde. Lamento é que nem o Sr. Presidente, nem o Sr. Presidente, que não é da minha lábia. Nem o Sr. Presidente Bragança está confiante neste processo.
Já o disse publicamente e, por isso, a educação em Guimarães, não é? Também, a ação social, como é que vai ser sem o cheque? Eu não vejo, não é que se deseje que no dia 6 ou 7 de janeiro tudo mude, não é? Mas há aqui um caminho que se está a fazer que não parece ser novidade, nem ter aqui, e vou mesmo concluir. E quanto à vida política do PS, e eu penso, também já deixei aqui claro que não me interessa as individualidades nem os umbigos, cada um faz o que quer, eu discuto aqui o que é público, e o que é público, volto a dizer, porque não andei a espreitar às fechaduras, nem é do meu hábito, não andei mesmo, e podes ter a certeza que não fazemos isso, e tu sabes perfeitamente disso, é que é público que estão em conflito. É público que estão em conflito. E por isso, não deixa de admirar que a Adelina Pinto venha de dar uma entrevista, não deixa de admirar que o Paulo Lopes Silva apareça nas fotografias todas e vá a todos os sítios. Isto é público e eu posso discutir isto. Eu não vou às reuniões do PS para discutir o que é que se passa lá internamente. Eu discuto o que eu vejo. E o que eu vejo é que andam às cabeçadas. E se andam às cabeçadas, vão ter que se entender. Agora, se vão entender ou não, isso para mim pouco me interessa. A mim o que me interessa é que esta equipa que lá está com maioria. Por isso, muito pouco se pode fazer, e esta maioria tem que ter também alguma paz e algum equilíbrio para que os vimaranenses saiam favorecidos. Muito bem, Carlos Caranja Amorim, também, últimos comentários ao que foi dito, ou então a trazer algo de novo aqui ao debate. Não, António, eu tento ligar aqui o Francisco dizer que isto no PS é conflitualidade política e que isto é discutir a vida interna do PS. Eu ligo estas duas ideias com o Pai Natal, quer dizer, nenhuma destas existe. Porquê? Porque dizer que isto é conflitualidade política no plano dos conceitos não é verdade. Porque conflitualidade política é no plano ideológico e programático. Não é isso que se está aqui a discutir. O que se está aqui a discutir é quem é o futuro candidato a Presidente de Câmara por parte do Partido Socialista. E isso é que me deixa triste. Porque isso é política no pior sentido. Não há aqui qualquer tipo de conflito pelo bem comum, pela causa pública. É apenas e só uma questão de poder. E isso, para mim, acho que é mau. Aliás, digo mais. O que nós estamos aqui a defender, quer a Mariana, quer o Orlando, quer eu, é que o PS passe a ter vida interna. Por favor, tenham vida interna. Discutam as coisas, mas não tornem. E, sobretudo, não permitam, Francisco, porque o Francisco diz, e bem, concordo plenamente no plano dos princípios. Cada partido deve se focar na sua casa. Verdade. Exceto se o que se está a passar na casa de qualquer um dos partidos está a pôr em causa a boa governação. E está a acontecer isso aqui em Guimarães. Está a acontecer isso no país. É público e notório. Dizer o contrário, compreendo, mas é difícil aceitar. Há aqui uma híbris, não é, Francisco? Há aqui um excesso de silenciamento, que não é aceitável. Não é aceitável que não se diga, como Orlando disse bem, o rei está nu. O rei vai nu. Porque, de facto, o que eu pedi, inclusivamente eu disse-o claramente, deixem o Ricardo Costa cumprir o seu mandato, deixem o Ricardo Araújo cumprir o seu mandato e fazer o seu papel. E o Ricardo Araújo focar-se na oposição, para ser uma oposição credível, como está a fazer, e uma oposição direta, como está a fazer, e o PS preocupar-se em deixar para o PS, Comissão Política, o seu trabalho, e a governação, a Câmara Municipal e as variações estarem focadas apenas e só no seu trabalho. Porque o que eu constato é que as variações, cada variador tem uma agenda própria, tendo por base futuras candidaturas e futuros posicionamentos, que está claramente... Guimarães está a perder centralidade. Guimarães é uma cidade extraordinária, é um conceito extraordinário que todos nós adoramos, mas se não lutarmos pelo que nós temos de melhor, quando dermos por ela, que é o que está a acontecer, e o que dizem, eu bem sei que a matemática só não é ciência exata na política. Porque os números, cada olhar tem uma leitura lírica sobre os números. E o que nós constatamos é que os indicadores sinalizam que Guimarães está a perder competitividade. Portanto, vamos nos focar em impedir que isso aconteça. Vamos ouvir o Francisco Teixeira para as considerações finais. Não, enfim, conforme eu quando era criança não gostava de roupa velha. Quando cresci, aprendi a gostar de roupa velha. Algumas pessoas querem viver num Natal permanente. Também, não me habituei. Não me habituei. É uma questão de maturidade. Quer dizer, as oposições em Guimarães vivem num Natal permanente. Acham que a vida política é um Natal permanente. É um Pai Natal permanente. É um Natal todos os dias, exatamente. Natal é quando
também quiser. E justamente o que demonstra maturidade política é viver com a roupa velha. É viver com o dia seguinte, que é o dia de todos os dias, não é o dia da exaltação permanente. De facto, esta ubris da exaltação permanente, que é uma ubris infantil, não é? Da excitação, de açúcar, não é? De doces, de guloseimas, de prendas permanentes. De juventude, exatamente. De imaturidade. De ambição de querer mais. Imaturidade. Uma coisa é imaturidade, outra coisa é juventude, que são duas coisas bastante diferentes. E, portanto, sim, eu prefiro a roupa velha ao dia de Natal permanente. Eu prefiro os dias da roupa velha que os dias de Natal. Eu sou um realista, e o PS de Guimarães é profundamente realista. E adoro ouvir dizer o Carlos dizer, porque eu sei que é isso que ele pensa, aliás, eu acho que nisso comungamos todos, que Guimarães é uma cidade absolutamente extraordinária. Mas esta cidade extraordinária que é Guimarães não é obra, esta comunidade, este espaço, não é obra do Espírito Santo, lamento, não é obra do Pai Natal, é obra da vida política do Partido Socialista, da vida interna, da vida externa do Partido Socialista. E deve dizer, sim, em grande parte obra, em grande parte, não é só do Partido Socialista, mas neste domínio específico de que aqui estamos a falar, é obra do Partido Socialista. E porque é obra do Partido Socialista é absolutamente leninista. Eu parece-me que estou a ser de uma transparência absoluta. Neste domínio autárquico, Guimarães é, neste domínio particular, obra em grande parte do Partido Socialista. Também das oposições, quando vão resmungar, quando vão apresentar as suas alternativas natalícias, também. Há que lhes sacar esse crédito natalício sem o qual não poderíamos sobreviver. Mas é preciso dizer que esta fixação, um bocado juvenil, de facto, na vida interna do PS, é um crédito do PS. É uma espécie de pequena inveja do Partido Socialista que, de facto, as pessoas percebem que é a única alternativa a si mesmo. Naturalmente, com outro candidato a Presidente de Câmara, que já não será o Domingos Bragança, pela simples e básica razão de que o Domingos Bragança chega ao final dos seus mandatos e, portanto, o PS, nas suas circunstâncias, só por isso, porque senão seria o Domingos Bragança novamente, certamente. Carlos Caneja Amorim, não sei só muito telegraficamente dizer que na roupa velha o fundamental é um pequeno toque de vinagre, um pequeno toque de acidez é fundamental. Absolutamente. E o toque de acidez no que nós temos aqui a discutir é a fuga à realidade do Francisco. Portanto, vamos conversar de culinária. O Francisco sinalizou o PS. Estás em permanente Natal. O PS sem eu gosto de roupa velha. Estás em permanente Natal. E, portanto, tu achas que eu é que vivo na irrealidade quando vives no país dos presentes. Todos nós estamos a ver o que está a passar e como eu digo, eu acho que temos que nos focar no essencial sob pena de chegarmos tarde. Absolutamente de acordo. Guimarães precisa que se lute por ele. Mas estamos absolutamente precisa que lutemos por Guimarães. Atenção. E estamos distraídos com outras lutas. Até porque eu queria perguntar ao painel se, apesar de tudo, apesar de já termos ultrapassado o tempo, se ainda há mais alguma coisa que queiram falar, alguma sugestão que queiram dar, algum aviso que deixem ficar. Orlando Coutinho era capaz de desafiá-lo a fazer alguma partilha que queira aqui com o Guimarães em Debate? Sim, eu, como nota final, gostava de deixar a homenagem à sua santidade emérita, o Papa Bento XVI, que nos deixou fisicamente, pela sua grande qualidade intelectual, como teólogo, como filósofo, mas sobretudo como um homem da Igreja que foi capaz de ler o sinal dos tempos e foi capaz de um ato, perdoem-me a expressão, quase que revolucionário, de colocar um cristão no seu lugar. E, portanto, viu as transformações que eram necessárias na Igreja Católica e deu espaço ao aparecimento de Papa Francisco e do seu pontificado claramente coadunante com as expectativas da sociedade atual. Dizer também que Bento XVI era um profundo europeísta que ligava o cristianismo à ideia da Europa e, de facto, a Igreja Católica tem uma oportunidade de refletir com este seu desaparecimento físico sobre o seu legado, que não só resulta
no pontificado de Francisco, mas também na reflexão quer teológica, quer política da Europa nas suas circunstâncias atuais. A evocação do Papa Emérito Bento XVI, estamos a gravar numa quinta-feira, dia das cerimónias fúnebres deste Papa. Francisco Teixeira, sugestões também, comentários que te vais trazer? Uma sugestão de um livro, que é um livro de natureza religiosa, escrita por um ateu, por um materialista profundo. Eu estive quase para falar sobre o Bento XVI, mas imaginei que o Orlando iria falar bem, e de facto a grande virtude do Bento XVI, enfim, é ter gerado o Papa Francisco, e portanto está absolutamente... não ias falar. Está absolutamente santificado. Eu vou falar deste livro, que é o Tratado de Desespero e de Beatitude de André Comte de Sponville, que é um dos mais importantes filósofos franceses do século XX, que é um materialista, é um ateu profundo, e que, enfim, a ideia não foi essa, eu não imaginava, não passava pela cabeça aquilo que íamos aqui a conversar, mas que se adequa exatamente àquilo que nós estávamos aqui a conversar. Os dotes premonitórios. Os meus dotes premonitórios. Tem este título belíssimo, não é? Do desespero e da beatitude, porque o André Comte de Sponville parte do princípio que justamente a esperança excessiva é uma ubris que nos conduz ao desespero. E, portanto, o excesso de esperança conduz-nos ao desespero e à tagarelice. E que, ainda que possamos começar pelo excesso de esperança, esse excesso de esperança vai nos conduzir ao desespero, passando por uma fase de tagarelice até chegarmos à beatitude. Leio uma frase, apenas 3 linhas. Tenho 3 linhas. É necessário muito tempo para chegar à coragem do silêncio, porque a juventude é tagarela por impaciência e a velhice também, quando é por cobardia. Acho que se adequa muito aos nossos tempos, não foi de propósito, calhou mesmo. E hoje o programa foi muito tagarela, porque já ultrapassámos largamente o nosso tempo. Carlos Canajamburi, não sei se também tens algum comentário final. Eu vou acrescentar apenas algumas palavras ao que disse o Orlando Coutinho, porque de facto a minha referência também é Bento XVI, até calhou bem dialeticamente, porque o Francisco não deixou de lançar ali uma pequena réplica. De facto, o Paulo Rangel fez essa referência no artigo que escreveu, dizendo que Bento XVI transformou o Vaticano, digamos assim, de monarquia em república. E, de facto, aqui o ato de ele ter abdicado teve uma transcendência absoluta, não só por ter gerado o Papa Francisco, que de facto tem feito um trabalho notável, mas, sobretudo, também pela humanização da função do Papa, em que, de facto, é algo de leitura atenta, que de facto, é transformador e é revolucionário. E, por outro lado, 2 palavras que ele, nas 3 encíclicas que ele escreveu, muito importantes, que era amor e verdade. E amor e verdade, sobretudo vou-me agarrar à última, que é verdade, embora não obstante, para se falar a verdade, tem que ser ter amor, sobretudo no plano político, que é na causa pública. Como nós estamos a constatar em Portugal, sobretudo no plano nacional, é importante que não haja banalização da indiferença perante aqueles que não tratam a causa pública com a ética mínima que é exigida. Mariana Silva, comentário final também. Não posso deixar de deixar aqui a minha solidariedade com os professores, os meus colegas, apesar de não estar a lecionar, mas compreendo perfeitamente que é uma luta antiga de procura de respeito pela profissão. Há professores com 20 anos de carreira que ainda são precários e que nunca chegarão ao topo da carreira, e é necessário que realmente eles lutem e estejam na rua para demonstrarem que a escola pública também precisa deles e também precisa de professores que se sintam respeitados na sua profissão e no esforço que fazem. Não nos esqueçamos que na pandemia os professores não viraram as costas aos seus alunos, às suas famílias, e conseguiram adaptar-se. Alguns professores já com alguma idade conseguiram adaptar-se às necessidades para não abandonar os seus alunos, e a escola pública é essencial para todos, e que não esteja neste caminho de destruição e que ninguém permita que seja realmente destruída, que é aquilo que parece estarem a querer fazer. E assim chegamos ao final de mais uma edição de Guimarães em Debate. Não nos despedimos sem agradecermos a presença de Orlando Coutinho, que foi para nós
excelente presença. Esperamos merecer a sua visita em próximos programas, porque por agora Guimarães em Debate fica mesmo por aqui. A promessa de que voltaremos de hoje a 8 dias com novos temas e outros protagonistas. Por agora, lembrar que nos poderá continuar a seguir nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães.